Amados irmãos e irmãs, na nossa devocional de hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ao capítulo 12, os versos 1 ao 8, que dizem assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas, à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Aqui nós vamos ver esse relato de Lucas, muito detalhado, com relação a essa nova perseguição, agora nova ênfase na perseguição aos cristãos. Antes eram somente os judeus que estavam então à caça e querendo destruir e acabar com os cristãos. Agora entra em cena aqui, através de Herodes, o Império Romano, que era então Herodes o rei daquela província da Judéia, na Galiléia, enfim, onde estava aí a igreja nascente. E nós vemos aqui no começo da descrição de Lucas que Tiago, um dos apóstolos, foi martirizado. Ele foi morto, foi decapitado a fio da espada. Então, o primeiro apóstolo a ser então martirizado foi Tiago, irmão de João. Mas nessa mesma ocasião foi Pedro preso também. E Herodes então tensionava matar a Pedro também. Isso tudo para alegrar os judeus. Ele queria ali um apoio dos judeus para o seu reinado, para a sua liderança naquela região, porque ele estava sofrendo com... Ele tinha dificuldades de relacionamento, dificuldades com o imperador, com a liderança em Roma, e ele queria então mostrar serviço, e para isso ele quis se aliar então aos judeus ali na região, porque ele aliado com os judeus, ele também teria uma região mais calma, mais tranquila, sem guerras, sem dificuldades para administrar, seria muito bem visto lá por Roma, o seu reinado, a sua liderança ali seria bem vista em Roma. Mas então ele prende a Pedro, e Lucas destaca aqui, Lucas registra que como foi essa prisão e quais eram as dificuldades e certamente a impossibilidade de qualquer preso, qualquer prisioneiro escapar. Havia ali 4 escoltas com 4 soldados cada uma dessas escoltas. Então eram 16 soldados que estavam ali para guardar a Pedro, que se revezavam então na vigilância a Pedro. 2 desses soldados ficavam amarrados a Pedro, acorrentados a ele, e 2 soldados ficavam fora da cela, da prisão, guardando a Pedro também. Então, isso tudo para demonstrar a impossibilidade de fato, como era impossível alguém conseguir fugir, escapar de uma escolta ou de uma prisão romana. Tal era a fortaleza, não é? Em que eles estavam, em que eles eram presos, então eles ficavam então ali acorrentados. E aí o texto também vai dizer que a igreja estava em constante oração, não é? Ali no versículo 5, não é? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja
a favor dele. E aí nós vemos aqui na sequência do texto o registro, né, a declaração de Lucas, que apareceu um anjo que libertou a Pedro. Não é? Os guardas não acordaram, as cadeias, as correntes se abriram, a porta do cárcere se abriu, ninguém simplesmente nem viu Pedro escapar. Até um determinado momento o anjo o acompanhou e depois o deixou seguir sozinho. E depois nós vamos ver o que aconteceu na sequência, onde é que Pedro foi, o que aconteceu com ele. Mas o destaque aqui, então, nesse texto, vem aqui para nós com esta questão, não é? Em primeiro lugar, que apesar de toda a fortaleza com que Pedro foi preso e com toda a indicação de que era impossível escapar, Deus o libertou. Através de um anjo, Deus fez um milagre e Deus o libertou. Não é? Mostrando para nós de que não há impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Não é? Aquilo que nos prende, aquilo que nos ataca, aquilo que quer nos prejudicar, as dificuldades do dia, da vida, não é? As pressões, perseguições, o mal, enfim. Deus pode livrar, Deus pode libertar, quando e como Ele quiser. Se precisar de um milagre, Ele faz. Não é? Mas aí uma coisa pode vir também à nossa mente. Tiago não foi liberto, não foi salvo. Deus permitiu que ele fosse executado, martirizado, mas libertou a Pedro, não é? E ambos apóstolos, ambos andaram com Cristo, ambos foram chamados ao ministério, ambos filhos de Deus, e Deus a um libertou e a outro deixou que fosse martirizado, que fosse morto. Nós vemos aí também a soberania de Deus, não é? Onde Ele manifesta a sua graça e o seu poder quando Ele quer, a fim de que os seus propósitos sejam de fato executados, realizados. Então, o que nós aprendemos desta passagem, deste evento, deste acontecimento, é exatamente isso. Não é? Estamos nas mãos de um Deus que é soberano, que a sua vontade prevalece. E precisamos entender que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Não é mesmo? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem de Tiago, que morreu decapitado, martirizado, como para Pedro, que não nesse instante aqui ele foi liberto, mas mais adiante, depois do tempo que Deus ainda havia lhe dado, ou haveria de lhe dar, ele também foi martirizado e foi até crucificado e pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Então não era o tempo dele ainda aqui. Deus sabe todas as coisas, Deus tem a história nas suas mãos, tem as nossas vidas nas suas mãos, Ele controla tudo, Ele domina sobre todas as coisas, é o Deus soberano. Então entendamos que não há impossíveis para Deus, mas que a vontade dele é sempre feita, sempre realizada no seu tempo, para a glória dele e para a edificação do seu povo. Entreguemos-nos então nas mãos daquele que tem sobre ele o poder da vida e da morte, o poder sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Glória ao nome dele. Em nome de Jesus. Amém.